Pronto. Beleza. Descobri que essa minha câmera é uma câmera boa. Ela tá assim ruim, descobri que é a internet. Eu preciso botar um hub aqui no quarto também. Eu estou providenciando isso para poder ficar melhor a qualidade do nosso encontro, da nossa aulitia, da nossa aula perfeita. Meus amores, então, olha só. Primeira coisa que eu preciso fazer com você é que a gente vai fazer essa postagem, ó. Aqui, ó, por exemplo, vocês estão conseguindo ver minha tela? Não, porque eu não compartilhei. Muito bem, sejam bem-vindos. Terceira aula do curso de redação Lucas Rocha 2026. Vamos nessa que a gente vai conseguir. Obrigado, gente, pela presença. Valeu, Joana, valeu, Ana Luísa. Valeu, Bia, João Vitor, Fernanda, Tamires. Temos também aqui, quem mais que está presente na live? Um monte de gente que chegou, né? Primeiro, depois teve Paulo, também apareceu aqui, um monte de gente, viu? Muito obrigado mais uma vez. Luiz Felipe está aqui também. Rosa, que foi a primeira a chegar, entrou logo. Viu? Muito obrigado a presença de vocês. Está compartilhando já a tela para vocês aí ou não? Não compartilhou ainda? Iniciando a apresentação, já vai compartilhar. Pronto. Finally. Muito bem. Aí. Queria que vocês me dissessem aí no chat se vocês estão vendo a interface do nosso Classroom. Vocês estão vendo a interface do nosso Classroom? Valeu, Paulinho. Ó. Aqui, ó. Ju Lima apareceu. Boa, Ju. Chegue mais, ó. Aí eu vou aqui em atividades, tá vendo? Aí em atividades, veja. Certo, aí eu vou em atividades. Como disse, o problema é a internet, mas estamos aqui, né? Vou criar. Criar atividade, vou botar atividade. E aí, título, ó, vou escrever aqui, ó. Avaliação diagnóstica. Nós fizemos o tema do controle de dados, a internet. Qual foi o tema mesmo que a gente fez, gente? Não foi isso, não, né? Qual foi a redação que a gente fez mesmo? Você está falando da primeira, professor? Qual foi o tema que a gente fez? Estamos falando da nossa avaliação diagnóstica. Estratégias de ansiedade. Boa, Paulinho. Valeu. Obrigado. Aqui, ó. Eu vou fazer a rubrica tudo depois, vou fazer tudo depois. Eu não vou fazer upload aqui. Vou fazer o upload. Depois eu vou criar todos os meus recursos de correção, tá? Os recursos de correção, que eu tenho de criar também. Vou botar aqui, volta, temas extras. Temas extras. Ansiedade. Eu vou aqui, ó, postar o tema. Pronto. O tema acabou de entrar, entendeu? Preciso fazer. Ele já vai ter aqui, ó. Pronto. Aí aqui, ó. Não foi nada disso. Poxa, gente. Acho que fiz uma besteira. Bom, vai pro Drive, na verdade. Tudo bem. Pronto, gente, vocês estão acompanhando aqui, né? Não, gente, eu não queria abrir, não. Eu só queria jogar aqui. Pronto, chegou, agora foi. Estratégias para conter o aumento da ansiedade da população jovem brasileira. Falou de jovem. Especificou, né? Aqui, ó, tema extra. Pronto, beleza, massa. Estilo Enem. Atribuir. Atribuir aqui, ó. Carregou. Massa. Aí quando a gente vai aqui no mural, ó. Você vai abrir o mural, a gente tem aqui, ó. Lucas postou uma nova atividade, avaliação diagnóstica. Aí você faz como? Você abre aqui, ó. Você
vai abrir a atividade, vai carregar. Trabalhos dos estudantes, ó. Depois eu vou consertar aqui, vai ser 1.000 pontos, vou dividir assim em competências, viu? Fiquem tranquilos. Aí vai aparecer a lista da galera que está aqui, ó, na nossa aula, tá vendo? A lista do pessoal que está fazendo o curso. Aí vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ana, Ágata, Ana Clara, Ana Luísa, atribuído. Aí, quando é para você, aparece a caixinha, viu? Depois confira, aparece a caixinha. Aí o que, é que você faz, ó? Aqui, ó, Ana Luísa fez. Aí a Ana Luísa vai fazer assim, ó. Vai lá no diretório dela, onde está, no diretório dela onde está, tá? Vai pegar assim, vai dentro da caixinha dela aqui, entendeu? Aí vai aparecer para mim que a Ana Luísa depositou o texto dela. É melhor em PDF ou pela foto mesmo? Você transforma a foto em PDF, Paulinho. Ó, melhor em PDF. Mas você tira a foto e transforma a foto em PDF. Ok? Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Não é difícil, né? É tranquilo, né? É tranquilo. Ah, vou pedir o seguinte: todos vocês me mandaram, vou pedir essas desculpas a vocês. Alguns mandaram pelo e-mail, alguns mandaram no WhatsApp. Eu vou pedir que, quando a gente terminar a aula aqui, a primeira coisa que você faz, ó, é ir aqui, ó, atividade, e postar lá. É nem 2018. Tá errado que não é nem 2018. Vou editar. Avaliação diagnóstica, tema extra 01. Então, tira um tempo, precisa de 2. Tudo bem, gente? Dê uma. Qualquer coisa é só tirar dúvida comigo aqui. Hein? Mande aí um legalzinho, vá. Tá todo mundo me ouvindo? Pronto, a Luísa puxou aí. Valeu, muito tranquilo. Qualquer dúvida, meu zap, tá bom? Qualquer dúvida, meu zap. Tá bom, Bia? Beleza? Vamos começar aqui, ó. Importantíssima. Eu sei que vocês estão carecas de saber sobre texto dissertativo e argumentativo. Eu vou falar só 2 coisinhas que são importantes, tá? Só 2 coisinhas mesmo que são importantes, que são relevantes aí pra gente. Mas o mais importante, o mais legal, o mais significativo é a parte de planejamento. Vocês estão me vendo também ou vocês estão só vendo gente, estão me vendo também, né? Estão me vendo também, não é isso? Muito bem, veja. Então, vamos lá, veja só. Qual é o objetivo dessa aula minha? É criar um hábito em você, é o hábito de planejar o texto. E não só planejar, viu, gente? O hábito é de você registrar, de você guardar esse planejamento, para que ele sirva como consulta quando você for fazer outras redações que você for fazer. Tudo bem? É muito importante porque quando você tem aí os planejamentos, você tem material de pesquisa pronto para consultar, quando puder consultar, da forma que for consultar, certo? Eu acho importante isso para caramba no nosso curso. Então, vamos lá, ó. Aqui, gente, 9 em cada 10, às vezes 10 em cada 10 conceitos da dissertação argumentativa de manuais de redação trazem esse conceito, ó. A dissertação é o gênero textual que tem como objetivo principal convencer o interlocutor, confeccionando uma argumentação consistente de relevância social. Primeira palavra está entre aspas e em negrito. Primeira palavra importante é convencer. Primeira coisa, o seu objetivo não é convencer, mudar a ideia, o ponto de vista sobre esse assunto de quem vai corrigir. Não, não se trata disso, não tem nada a ver. Qual é o objetivo seu em convencer o corretor? Convencer que o seu projeto ele tem relevância. Ele é um projeto relevante, é um projeto significativo, é um projeto que pode contribuir sobremaneira, contribuir muito para a discussão do assunto. Pronto, é isso que você vai fazer. Convencer de que seu projeto tem relevância. Tudo bem?
Tranquilo? Confeccionando uma argumentação consistente, uma argumentação que consiste, ou seja, uma argumentação que se prove, que tenha argumentos, que os argumentos sejam visíveis, sejam perceptíveis, e que tenha relevância social. O que quer dizer isso? Que englobe, que faça uma reflexão sobre a sociedade. E aí vai uma dica que é importante. Por isso que você não deve, gente, pessoalizar na dissertação argumentativa. Como assim, Luquinhas? Vamos dizer que você faça um texto sobre racismo. Aí você passa o texto todo. Porque os negros, a população negra, a comunidade negra e tudo mais. Aí lá pelas tantas, você chega num texto e diz assim: nós precisamos mudar essa situação. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Os brasileiros? Os negros? Os brancos? Né? Ah, não está implícito que é o Brasil, não? Não, gente. Não. Tem muita gente no Brasil que não quer que mude nada. Não, não está implícito, não. Infantiliza um pouco o texto, porque parece que o estudante, o redator não conseguiu entender que esse incorporamento, essa incorporação, ela não necessariamente é automática. Percebe? Não necessariamente ela é automática, tá bom? Então, isso é relevante, isso é significativo, tá certo? Então, não pessoalize a sociedade, o país, o Brasil, isso é importante. Quais são os elementos básicos da dissertação? Toda dissertação tem um tema, toda dissertação tem um ponto de vista e uma argumentação. Toda dissertação tem um assunto sobre o qual vai ser falado. Sobre esse assunto, você é obrigado a compor um ponto de vista para alcançar uma boa nota. E esse ponto de vista vai ser sustentado por argumentos para mostrar que ele tem relevância. Tudo bem? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Estão comigo, né? Estão ligadinhos aqui, né? Estão ligados, né? Muito bem. Toda dissertação vai ter um assunto, esse assunto você vai construir um ponto de vista e argumentos para sustentar esse ponto de vista. Certo? O tema, quais são os elementos que eles têm? Os temas. Todo tema tem instruções, coletânea e proposta. Instruções, Luquinhas, eu preciso ler as instruções do Enem? Não, gente, precisa ler a cartilha. Se houver alguma transformação, alguma mudança, a cartilha vai te dizer, tá? No Enem isso é mais tranquilo. Mas se você for fazer um NEB, se você for fazer Baiana, se você for fazer o ESB, se você for fazer outras produções, te sugiro que você leia as instruções, porque elas podem mudar. Elas podem mudar. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente tem que ler as instruções. Coletânea, nem se fala. Coletânea, obviamente que precisa ser lida. Muitos estudantes já me disseram: Luquinhas, eu não leio a coletânea para não me influenciar. Gente, mas esse é o trabalho do texto de apoio, te influenciar, te mostrar, olha, o que a gente estava pensando a respeito desse assunto é esse caminho aqui. Aí você massa, você pode nem usar o texto de apoio. Mas saber o recorte é importante, porque muitos estudantes, às vezes, eles fogem, porque eles não têm um recorte. No ano retrasado, eu passei um tema chamado de esgotamento profissional. E aí eu brincava na sala, às vezes eu colocava esse tema no quadro e perguntava o que poderia ser falado sobre ele, sem nenhum tipo de informação. Aí muita gente falava assim: esgotamento profissional é desemprego. Aí eu botava o texto de apoio falava de burnout, dos profissionais desgastados, das jornadas de trabalho estafantes, da cidade difícil de transitar, e como aí o pessoal, nossa, eu digo, a importância da coletânea, a importância dos textos de apoio. Depois vamos falar como é que a gente usa os textos de apoio, que a gente pode usar assim. Olá, proposta é a frase tema. É a frase sobre a qual vamos nos debruçar para compor a nossa redação. Toda proposta, todo tema tem isso. A proposta é a frase proposta, a frase tema. Tudo bem? Pegar um tema para poder a gente falar disso. O que é autismo? No fim dos anos 1980, uma a cada 500 crianças era diagnosticada com autismo. Hoje a taxa é uma em cada 68. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa, uma a cada 68. Tem mais autista hoje?
Tem mais autista hoje ou o que foi que aconteceu? Porque a proporção reduziu tanto. Explica aí, pessoas, né? Falem comigo aí. Por que tem tantas pessoas autistas hoje? O que aconteceu? Por causa da facilidade do diagnóstico? Isso, pelas tecnologias diagnósticas. Muito bem, perfeito, massa. A gente sabe que existe o interesse da indústria farmacêutica, a gente não é inocente. A gente sabe que existe uma patologização da vida, mas, ao mesmo tempo, a medicação, o diagnóstico, ele é importante. Ao mesmo tempo, o autismo tem uma coisa que é significativa. Às vezes, o diagnóstico não interfere em nada na vida de uma pessoa. E aí, quando um assunto é muito falado, só um segundinho, Bia, não esquece, não esquece, segura aí. Quando uma coisa é muito falada, as pessoas tendem a projetar muito nessa coisa. Um conhecido da minha família, médico, pós-doutor, um cara super renomado, dá palestra nos Estados Unidos em inglês, rico, cirurgião, blá, blá, blá. Aí fomos para uma festa, ele é parente meio distante, né? E aí ele disse que tinha sido diagnosticado com autismo. Aí eu ironizei, nossa, vai mudar muito sua vida. Aí essa tia mais velha disse assim, não, Lucas, não faça isso. Isso é importante. Eu disse, seria importante, minha tia, se ele tivesse 12 anos e se percebesse que ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Mas não, ele viveu a vida inteira com um nível de suporte ínfimo. No máximo, ele teve uma característica mais alguém um pouquinho mais introspecto só. Né? Então, o diagnóstico tem essa dupla faceta. Ao mesmo tempo que tem gente que acha que tudo que o filho faz é motivo de pensar em autismo, tem gente que não aceita, tem a família que não aceita que o filho visivelmente tem ali uma questão e não levá-lo para tratamento, diagnose, coisas do tipo. Diga, Bia. Eu ia falar justamente isso, professor. Um dos fatores também de reconhecimento é a quebra, né, desse estigma, talvez desse preconceito estrutural, de taxar o autista como um inválido, né? Com o avanço da tecnologia e também do diagnóstico precoce, acaba que as pessoas, elas hoje conseguem identificar e aceitar, né? Identificar, Bia, aceitar, trabalhar isso na vida, aprender técnicas de socialização, de interação, ser motivado, ser instruído, e ser uma pessoa que vai se incluir na sociedade normalmente, porque tem níveis de suporte que precisam de mais e de menos cuidado. O grande problema, Bia e meus queridos, é que acontece? As pessoas ficam angustiadas. Uma mãe, tem 2 semanas, na escola, numa reunião de pais, eu falei uma coisa sobre esse assunto. Aí a mãe disse assim, será que meu filho é autista, professor? Ele gosta de ouvir muito música. Eu disse, então, eu sou autista suporte 100. Aí os pais dão um monte de risada na, na reunião. Por que você acha isso? Não, porque ele se isola muito ouvindo música. Eu digo, é a música que ele gosta. Pode ser que ele não queira dividir isso muito com ninguém. Quando você interrompe ele ouvir música, ele é agressivo? Não. Quando você pede para ele parar e comer, ele vai? Vai. Quando você pede para ele parar e estudar, ele grita com você ou ele vai estudar? Aí ela diz, ele faz corpo mole, mas vai. Eu digo, sim, então, o que isso é autismo? Há também essa coisa da projeção, né? Que está sendo falado agora, qualquer característica que eu acredito que meu filho não necessariamente desenvolva da forma que eu acho que os outros desenvolvem, porque ninguém convive com ninguém, só vê a carapaça, a superficialidade e acha que já pode julgar. Então, é complicado. Mas veja aqui, ó, o autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, o TEA. Ó, gente, como é que esse articulista escreveu? Transtorno no espectro autista e, dentro de parênteses, escreveu TEA. É assim que a gente deve escrever na redação. Primeiro a gente escreve a tradução da sigla e, dentro de parênteses, a gente coloca a sigla. Isso com o objetivo da economia linguística, porque ao longo da redação você pode usar só a sigla que é TEA. Tá? Só a sigla que é TEA. Agora, sim, se a gente vai mostrar uma economia linguística na construção do nosso texto, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante. Não precisa, então, você traduzir as siglas que estão muito conhecidas.
porque isso só evidencia claramente que talvez você tenha o interesse de aumentar o número de linhas. Corrigi uma redação de um estudante de primeiro ano que queria entrar numa escola que eu trabalho, eu estava lá, a coordenadora corrigiu para mim, primeira série. Aí o estudante citou o IBGE 8 vezes no texto. Foi exagerado, mas o pior não foi esse. Todas as vezes ele colocou IBGE e dentro de parênteses ele escreveu Instituto de Geografia e Estatística do Brasil. As 8 vezes. Eu passei o marca-texto assim para a coordenação e disse assim, ó para aí, some aí. Ela, meu Deus, Lucas, deve ter umas 7 linhas de redação só de IBGE. Exatamente. Pode ser de maturidade dele, precisa de orientação, né? Mas o corretor não, o examinador, ele não vai ter essa visão empática. Ele vai dizer assim, ó, querido, querida, quiseram me enrolar, aqui não. E vai tirar ponto. Tá? Então, assim, para a economia linguística, para diminuir a repetição, transtorno do espectro autista, e aí dentro de parênteses a gente usa TEA. Lá pelas tantas, só usa TEA. Tudo bem? Vamos nessa. Outra coisa que é importante. Ô, Luquinhas, na minha última redação, eu fiz alguma coisa sobre autismo. Aí eu disse que autismo era uma doença. Eu vou te corrigir, autismo não é uma doença. Mas, se você colocar numa redação do Enem que o autismo é doença, ninguém vai descontar nada de você. Lembre que eu já falei, é uma produção leiga. Você é um estudante leigo. Tudo bem? Você não é especialista no assunto. Certo? Então, se você não é especialista no assunto, você não vai ser penalizado se você chamar de patologia, se você chamar de transtorno, se você chamar de síndrome, não tem problema, tá certo? Não teria problema algum esse aspecto. É um transtorno que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social da criança. Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Com relação ao Brasil, esse número passa de 2 milhões. Nossa, eu acho pouco, eu acho que houve aí uma subnotificação, né? Muito talvez pelo preconceito estrutural, como o Bia bem falou. As pessoas têm dificuldade de aceitar, principalmente aquelas que visualizam claramente um nível de suporte da pessoa com transtorno do espectro autista. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoas? Posso ir? Posso ir? Falem comigo, digam assim, pode ir, pode ir, pode ir. Diga aí. Posso ir ou não posso? Fale no chat, diga assim, vai, Lucas, vai lá. Vai. Tá bom, muito obrigado. Uma pena. Eita, chega do fim. Uma pesquisa atual realizada neste ano do Centro de Controle da Prevenção de Doenças, o CDC, diz que o autismo atinge ambos os sexos e todas as etnias, porém o número de ocorrências é maior entre o sexo masculino 4,5 vezes. Esse transtorno não possui cura, suas causas ainda não são incertas, porém ele pode ser trabalhado, reabilitado, modificado e tratado para que, assim, o paciente possa se adaptar ao convívio social e às atividades acadêmicas o melhor possível. Quanto antes o autismo for diagnosticado, melhor, pois o transtorno não atinge apenas a saúde do indivíduo, mas também de seus cuidadores, que em muitos casos acabam se sentindo incapazes de encararem a situação. Olha como é que é legal ter um texto de apoio de qualidade, né? É uma coisa que a gente não pensa muito. As pessoas que têm outras pessoas com situações especiais, né? Pessoas que têm sob seu cuidado pessoas com situações especiais, elas têm um contexto de vida complexo, gente. Elas precisariam também de um amparo psicológico, elas precisam também de alguma demanda que é complicada. Recentemente, duas pessoas que eu conheço, duas irmãs, perderam a mãe já estava com 6 anos, com Alzheimer, ela não conhecia mais as filhas, ficava maior parte do tempo na cama, a mãe faleceu, eu lembro que eu fui ao enterro, abracei a mais velha, ela disse assim, e agora, Lucas, eu vou fazer o quê? Eu digo, você vai viver. Ela, não diga isso, parece que eu não vivia antes. Eu disse, você vai viver de uma forma diferente. Porque as pessoas ficam, aquilo faz parte da vida delas, né? Elas vão viver de uma forma diferente, né? Aqui, direito das pessoas com autismo.
Lei 12.764, de 2012. Tem lei, gente, para a questão do autista desde 2012. Estamos em 2026. Por que esse tema está aí? Porque é um tema possível de cair. E por que é um tema possível de cair? Porque ano passado foi instituída a lei do Cadastro Nacional de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que traz inúmeros benefícios a esse público. Por exemplo, pessoas hoje que tem transtorno do espectro autista, suporte, acho que a partir de 2, ou essa pessoa, ou um familiar mais próximo, pode comprar um carro com 30% de desconto. Um carro 0 km, custa 100 mil, a pessoa vai pagar 70 mil. Qual a justificativa disso, meu Deus? Gente, a pessoa que tem transtorno do espectro autista, em grande parcela, olha aqui, ó, você tá vendo aí o infográfico? Apareceu o infográfico, gente? Apareceu, né? Olha aqui embaixo, tá vendo o meu cursor? Grandão aqui, azul? Entre 70% e 95% das pessoas com TEA passam por alterações sensoriais. Para pessoa com autismo, gente, está num lugar com muito barulho, é muito difícil. E o transporte público, muitas vezes, não oferece digamos assim, esse cuidado sonoro, né? Vocês já viram na rua crianças ou jovens com fone de ouvido, né? Às vezes eles não estão ouvindo música, às vezes eles estão se protegendo dessa hipersensibilidade sensorial, tá certo? Essa hipersensibilidade sensorial. Mais de 2 milhões no Brasil, 1% do mundo, não há único marcador biológico, de 20 a 30 são não verbais, de 20 a 25% tem retrocesso na linguagem, de 10 a 30% os gêmeos são dizigóticos, de 50 a 95% dos gêmeos monozigóticos são autistas, de 13 a 19% também tem um irmão com TEA, tá? E essa é a proposta. Queria que você anotasse a partir de agora. Anote aí, vai. Pegue o caderno. Aula online você também anota, viu? Não fica só assistindo, só não. Também anota. Pega aí, vai. Pega aí. Hum. Pega aí. Pegou? Muito bem. Pegou, pessoas? Pegou, pessoas lindas e maravilhosas? Pegaram, pessoas? Tudo bem? Vamos nessa, ó. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Ou falando comigo, pedindo urgência. Deus é mais. Pedidos ocultos, tem 2. Beleza. Sim. Os obstáculos para o tratamento do autismo no Brasil. Gente, o que a gente vai agora ter na nossa aula é importantíssimo para o nosso processo de construção e capacidade de construção. Os obstáculos para o tratamento do autismo no Brasil. Essa é a frase tema. Essa é a proposta de redação. Tudo bem? Nós vamos procurar nela elementos temáticos. Né? Elementos temáticos. E nós vamos administrar esses elementos temáticos na construção de um mapa mental, tá? Com critérios, com organizações, para a gente conseguir montar o nosso esquema. Combinado? Então, veja, nós vamos procurar aqui 3 coisas. Ó, anotem aí comigo. Só são esqueminhas. Nós vamos procurar o tema central. O que é o tema central, Luquinhas? É o assunto principal do tema, é o assunto principal sobre o qual nós vamos falar. Isso é o tema central. Nós vamos procurar nossos delimitadores. Nós vamos procurar nossos delimitadores, né, que é aquela palavra ou expressão que delimita a abordagem da discussão que nós vamos fazer, tá certo? E nós vamos procurar estratégias argumentativas, que são os subtemas das propostas ou os temas dos desenvolvimentos. Luquinhas, sempre os 3 vão vir? Não. O único que é garantido é o tema central. Ele sempre vai vir, seja de forma escrita ou não. Mas no caso do Enem, sempre escrita. Ele sempre vai vir. O delimitador, às vezes sim, ele vem, às vezes não.
né? Se ele não vier, você não vai criar um delimitador, tá? Eu falei do tema do Enem de 2018, o tema do Enem de 2018 foi a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Entendi nada, Luquinhas. A manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Na internet, tá? Não tem Brasil. Brasil é o delimitador mais comum das provas do Enem. Não tem Brasil. Se não tem Brasil, o que eu faço? Eu não falo do Brasil? Não, você pode falar do Brasil como um repertório. Claro que não vai ser na introdução, porque o repertório da introdução, ele é claramente o repertório base, né? Então lá não. Ou no D1 ou no D2. E as estratégias argumentativas também às vezes vêm, às vezes não vêm. Só que quando elas não vêm, você vai criar. De 2009 para cá, só um tema veio com as estratégias argumentativas. Foi o tema de 2011, que foi Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Viver em Rede, tema central. Século XXI, delimitador. Público e privado, tema do D1 e do D2. No nosso caso aqui, ó, veio tudo. Qual é o tema central aí, gente? Me digam aí, ó. Vamos usar as mesmas cores, tá? O ano inteiro. O tema central sempre vai ser verde. Os delimitadores sempre vão ser vermelhos. E as estratégias argumentativas vão ser sempre azuis, tá? Seria o autismo, professor? O Hã? tema central Aí, seria o autismo. o tema é o tratamento do autismo. O tratamento do autismo. Aí você vai me dizer assim, pô, Luquinhas, como é que eu vou falar sobre isso? Eu não sou especialista sobre autismo. Gente, não esquece, a discussão do Enem é sempre leiga, deixa eu te dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta, responde para mim, ou no chat, ou do microfone. Tratar uma pessoa que é considerada de contexto normal, de uma situação especial que ela tem, é fácil ou difícil? Difícil, né? Difícil tratar alguém que tem alguma coisa. Não é difícil? Se a gente for tratar alguém que tem algum tipo de condição especial, é mais fácil ou mais difícil? Hein, gente? É mais É fácil ou mais difícil. é mais difícil? Então, quer dizer o quê? Que o tratamento do autismo é algo complexo. É só isso que você tem que saber. Nada sobre o que o tratamento vai fazer, quais são os procedimentos, quais são as técnicas, os remédios, não é isso. Tudo bem? E os delimitadores aí, quais são? Quais são os delimitadores? Fale para mim, fale comigo. Fale comigo. Seria no Brasil. E o outro? Tem um outro. Obstáculos. E Brasil. Obstáculos, o que é que ele está dizendo para a gente aqui, ó? Que você vai discutir o tratamento do autismo no Brasil. No D1 você vai falar de um obstáculo, no D2 você vai falar de outro obstáculo. Tudo bem? Conseguiu perceber, gente, isso aí? Ó, ó como a gente vai mandar uma mental. Luquinhas, não estou conseguindo anotar. Calma. A aula fica gravada, né? Você pode voltar depois e anotar. Tudo bem? A aula fica gravada, viu? Fique tranquilo. Ó, como é que a gente monta esse mapa mental? Assim, ó. O mapa mental, a primeira parte nós chamamos de identificação, que a gente vai identificar, vai separar o que é o tema central, joga do lado esquerdo, delimitador, depois a gente vai botar os dois delimitadores nas duas setinhas, e aí a gente vai identificar as estratégias argumentativas que a gente vai escrever. E aqui, ó, estratégia argumentativa 1 é o tema do D1, estratégia argumentativa 2 é o tema do D2. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Muito bem. Olá. Segunda parte, investigação. Aí agora eu vou pensar assim, o que é que eu vou falar nesse desenvolvimento 1? O que é que eu vou falar nesse desenvolvimento 2? Né? Mas aí você pode me perguntar assim, Luquinhas, mas como é que eu escolho a estratégia?
Sou eu que escolho. Assim, eu escolho de qualquer jeito, não tem nenhuma técnica. Tem uma técnica, gente, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu passar de slide. Vamos fazer o tema que a gente está estudando, do autismo. Olha aqui, ó. Identificação, ó. Identificação. Tratamento do autismo, onde Brasil. E aí nós vamos pensar em dois obstáculos. Aí você vai me pensar assim, você vai dizer assim para mim, Luquinhas, eu não podia fazer causas e consequências, não? Gente, vou voltar aqui. Causas e consequências é um tipo de argumentação, assim como prós e contras, assim como tese e antítese, assim como o lado bom e o lado ruim, sabe? A causa e consequências também é um tipo de argumentação. Só que você só usa o tipo de argumentação quando você não tem nenhum tipo de orientação de como argumentar. Se o tema fosse o tratamento do autismo no Brasil, você podia fazer as causas, por que que trata, quais são as consequências de tratar. Tudo bem? Show. Como você tem os obstáculos para o tratamento do autismo, aí o que, que você tem? Aí você tem o quê? Você tem dois orientadores, você tem um orientador, perdão, para os dois desenvolvimentos. Tudo bem? Pode falar, Paulo. Pode falar, queridão. Ah, você vai no chat. Beleza. Professor, mas essas estratégias servem só para as redações argumentativas, né? Se for de outro modo, como é que eu posso escolher esses dois caminhos? Deixa eu dizer, a gente não fala redações argumentativas, Paulão, porque a gente está falando de dissertação, é um tipo de texto argumentativo. A argumentação tem vários tipos de texto. Tem a carta, tem o artigo, tem a resenha, tem a dissertação. A dissertação argumentativa a gente vai fazer desse jeito. E escolher as nossas estratégias. A narração tem um outro jeito de ser. A descrição tem outro jeito de ser. Os textos descritivos, os textos narrativos. Né? Se for fazer uma carta, você pode fazer algo parecido. Se você for fazer um artigo, você pode fazer parecido. Para os gêneros argumentativos, você até consegue usar isso aí. Para aqueles que não têm como centro a argumentação, a gente tem outras técnicas, tá? Como a gente vai fazer dissertação nas nossas provas, e aí eu acho que Paulo que vai fazer a FON, você que vai fazer a FON, Paulo? Se for, me dê um toque aí, né? Isso, Paulo, beleza. FON você vai fazer dissertações. A questão é que na FON eles cobram temas que são temas mais filosóficos, mas são dissertações argumentativas, tá? São dissertações argumentativas. Me cobre no WhatsApp depois, porque quando você ver esse planejamento agora, eu vou te mandar uma aula que eu fiz para a FUVEST, que está no meu canal no YouTube, viu, gente? Se vocês quiserem ver os vídeos que eu tenho lá, tem muita coisa de baiana e também de FUVEST de campo. O canal é prof.lucasrocha. Você vai lá e segue, ativa o sininho. Ó, me senti agora um influencer, né? E aí tem vários vídeos lá que podem te ajudar. Aí você ou você vai lá no canal, meu querido Paulão, ou você me cobra que eu te mando a aula, que a gente vai fazer isso com o tema da FUVEST, que é mais parecido com os temas do EFON. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Ah, que nada, rapaz. Fique tranquilo. Tamo junto. E aí, assim, como é que a gente vai escolher? A gente tem que pensar o seguinte: se a gente fizer uma escolha de qualquer jeito, há um risco da gente escolher dois assuntos muito próximos. E isso vai mostrar que o meu texto foi o quê? Superficial. Que o meu texto foi o quê? Pouco amplo. Apesar de 30 linhas, dá para você ser amplo, sim. Dá sim. Tá certo? Então, sempre um dos argumentos que a gente for fazer, a gente vai pensar de um jeito e o outro a gente vai pensar do outro, né? Essa informação aqui, não esqueça que a formulação da tese, quando a gente chega nessa parte, a gente já tem mais ou menos nossa opinião sobre o assunto, é importante para a escolha das estratégias, mas sempre uma das ideias vai ser o argumento de poder. Como assim, Luquinhas? Sempre uma das responsabilidades do problema vai ser do governo do Estado. Do governo barra Estado, não do governo do Estado da Bahia. Do governo barra do Estado brasileiro. E o outro obstáculo sempre,
Outro obstáculo sempre vai ser o quê? O argumento que é responsabilidade da sociedade. Que é responsabilidade da sociedade. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pronto. Nós temos duas estratégias aí montadas. O que a gente coloca quando o argumento é o argumento do poder? Ó, a gente fala do Estado, do governo, das leis, das normas sociais, da responsabilidade que o Estado tem de gerir a nossa vida. E quando o argumento da sociedade, a gente vai pensar o que atinge as pessoas, a cultura, o comportamento, os hábitos dos indivíduos na sociedade. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão entendendo até aí, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Ana, Rosa, Júlia, hein? Falem comigo. Cadê a Adriana? A Adriana não está aí? Tudo bem, né? Diga, Bia. Bia Reis. Professor, no caso, eu não necessariamente preciso falar do Estado na conclusão. Eu posso falar no D1 ou no D2. É isso? Não, entenda. Entenda. Não é que você vai falar do Estado. O tópico que você vai discutir, ele é responsabilidade do Estado. No final, quando você for finalizar, que você for fazer uma proposta de intervenção, aí você pode escolher um órgão do Estado ou um órgão da sociedade para poder propor algo para mudar o problema. Então, no caso, linkar a informação que eu coloquei no D1, dando a solução na conclusão. Pode ser, pode ser. É mais prudente. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A escolha das estratégias seguindo a técnica dos argumentos poder e sociedade garante amplitude para a abordagem do texto. Garante que o texto vai ficar mais amplo. Eu vou falar de a responsabilidade do Estado e a responsabilidade da sociedade quanto a esse problema. Né? Nesse caso aí, ó, deixa eu te mostrar. Acolhimento familiar e compromisso do Estado com o problema. Com esse compromisso do Estado, o Estado tem ali, né, obviamente, uma responsabilidade que está na Constituição de lidar com as pessoas que têm particularidades com relação às suas, na sua condição, né? E depois acolhimento familiar. A gente sabe que, nossa, a família, se não estiver apoiando, grudada com a pessoa que tenha essa condição, fica difícil, fica bem difícil. A gente pode fazer o planejamento todo agora para vocês verem? Passo a passo. Vamos lá, ó. Tratamento do autismo no Brasil, obstáculo 1, obstáculo 2. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei acolhimento familiar para cima e compromisso do Estado para baixo, para te mostrar que não tem uma ordem, não existe uma regra dessa ordem. A única coisa que você precisa respeitar é, se no D1, se lá na introdução, na posição 1 você botou acolhimento familiar, tem que ser no D1. Se na posição 2 você colocou compromisso do Estado, tem que ser no D2. Se você coloca na posição 1 acolhimento familiar e fala no D1 compromisso do Estado, eu fico confuso, não sei o que você vai fazer depois. Se você rasgou uma ideia ou só se você inverteu, inverter atrapalha. Tudo bem? É só para você dizer assim, eu vou seguir meu planejamento. Meu planejamento eu botei, ideia 1 é a X, ideia 2 é a Y. Então, D1 é X, D2 é Y. Tudo certo? Ó, isso aqui, gente, você já teria a introdução da redação. Bastava ter um repertório. Tudo bem? Aí, o que você vai fazer? Quais são as ideias que mostram que o acolhimento familiar é um obstáculo para tratar os autistas no Brasil? O que é que me faz pensar que o acolhimento familiar é um obstáculo? Primeira coisa, a família tem dificuldade de aceitar o TEA. Segunda coisa, a participação no tratamento não acontece da forma plena. Outro argumento, busca por serviço especializado. Muita gente acaba buscando outras situações, achando que não é autismo, achando que é outra coisa e tratando de outra maneira, sabe? Por que eu vou usar os 3 na minha dissertação? Não, gente. Lá na argumentação você vai usar 1. Se você for muito habilidosa, você pode usar 2. 3 a gente sempre coloca para ter uma sobressalência, ou seja, para ter uma reserva.
Porque às vezes nossa argumentação vai para um outro lado, a gente não sabe o que fazer, não. Você tem uma outra ideia que você pode usar. Tudo bem? Por que o compromisso do Estado é um obstáculo para tratar o autismo no Brasil? Porque é preciso construir unidade de referência. É preciso tratar psicologicamente a família. E principalmente incluir por meio de terapias ocupacionais, arte, música, esportes, etc. Tudo certo, gente? Falem comigo, vocês estão entendendo direitinho até aí? Até aí, tá bom? Sim, Alguma tudo dúvida? certo. Show. Então venha comigo aqui, ó. Primeiro repertório, vou colocar um bem genérico para a gente poder usar, retomar se a gente quiser. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que mostra que o tratamento do autismo, todo mundo tem direito a tratamento médico e cuidados na sua vida, tá? No acolhimento familiar, a gente pode usar o conceito de lar burguês. Gilberto Freire diz que as famílias burguesas antigamente, no livro dele Casa Grande Senzala, elas tinham vergonha dos filhos que tinham particularidades. Eles eram escondidos. Hoje as famílias continuam fazendo a mesma coisa, né? Quando a mãe nega que o filho tem uma condição e briga com a escola, muitas vezes, e não aceita, ela está fazendo isso, ela está escondendo, ela está achando que um diagnóstico vai estigmatizar o filho ou a filha dela, né? Na verdade, é isso que acontece, é o conceito de lar burguês. E aqui o Estado bota o Bauman, conceito de instituição zumbi, né? Conceito de instituição zumbi, que é um repertório que pode muito bem, muitas vezes, servir de repertório de bolso. A gente vai falar essa categoria de repertório que o Enem agora hoje criminaliza, marginaliza e despontua, tá? A instituição zumbi é aquela que existe, mas ela não funciona de fato. Ele está dizendo, nesse aspecto aqui do compromisso do Estado, o Estado não consegue fazer aquilo que promete para as pessoas com autismo. Existe unidade de referência, existe tratamento multidisciplinar, mas nem todos os profissionais estão ali, quer dizer, a assistência ela falta. Porque, infelizmente, o SUS, em alguns lugares, não consegue fazer o 100% que poderia. Em alguns lugares o SUS é maravilhoso, em outros podia ser melhor. Tudo bem, gente? Que tal printar essa página, tirar uma foto, anotar? Tem guardadinho com você para poder você usar algo parecido no próximo tema que você vai montar. Eu sei que você vai gostar, vai ser fácil, vai ser maravilhoso, vai ser o melhor que há. Estou rimador hoje. Tudo bem? Tranquilo, gente? Pronto, eu acho que a gente devia parar por aqui, porque senão eu vou continuar e não vou conseguir parar na parte da construção da estrutura. Eu acho que você tem que tentar fazer, eu vou postar o tema 2, não é esse ainda, vou postar o tema 2, vou colocar na parte de atividades, você vai ver o tema vai estar escrito sempre na atividade. Você vai fazer, vai postar lá, né? Vai tentar fazer o planejamento do próximo tema igual esse daí, já para usar. E na próxima aula a gente começa com a parte de competência 2 e estrutura. Tudo bem, gente? Deu certo? Tranquilo? Aula clean, direta, prática, para você poder rever várias vezes. Para a semana, nos vemos na segunda-feira. Obrigado pela compreensão de vocês. Vocês são lindos e lindas, maravilhosos. Bote sua presença aí no chat, por favor. Até sexta-feira à tarde é o meu prazo para essa aula estar disponível. Por favor, poste lá na atividade sua redaçãozinha. Não esqueçam, pessoas, me avisem no zap. Postei, Luquinhas, postei, Luquinhas. Obrigado, vou agradecer muito se você fizer isso. Valeu mais uma vez. Um grande beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Professor, Oi. o tema extra da apostila de carnaval, a gente posta na mesma atividade da avaliação diagnóstica? Não, eu vou criar um link diferente da apostila de carnaval. Certo.
Mas tá. E Aí eu aviso para vocês. dá certo. E o outro tema esse da postura de carnaval. O carnaval já acabou, mas eu posso enviar mesmo assim? Claro que pode enviar. Evidente que pode enviar. Fique tranquilos para fazer todos se você quiser. O tempo que você quiser. Pronto. Obrigada, professor. Boa noite. De nada, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Diga. Professor, uma dúvida. Tem algum prazo para entregar as redações? Porque, como eu entrei depois, eu não consegui, ainda não fiz a estagiária diagnóstica do primeiro tema. Então, eu queria saber Certo. se tem algum prazo. Não temos prazo. Eu postei lá, vai ficar lá. Né? O ideal é que você tente fazer uma por semana. Você já agiliza essa daí. Sim, sim, Postar até o final de semana e vai ajustando até ficar beleza. Tá bom? tudo bem. Tá, obrigado, professor. Boa Qualquer noite. dúvida, pode falar comigo. Boa noite, lindão. Certo.